Paz, meus irmãos, bom dia. É bom a gente estar aqui realmente, como a Bia falou, nessa manhã. E é sempre bom a gente estar em comunhão com os irmãos. Eu achei interessante o que a irmã Magda falou, desse movimento, a gente estava na correria para buscar algumas coisas para o almoço e para acertar alguns detalhes, e ela falou disso, que esse movimento é importante. E quando ela falou, eu fiquei pensando no que chamam de depressão, né? Que é a ausência de movimento, depressão, algo fundo, algo parado. E eu vejo nessa dinâmica de igreja, uma igreja saudável, claro, tem igrejas que causam mais doença, né? Mas quando você tem um ambiente saudável, eu vejo esse ambiente um ambiente muito bom para tratar questões emocionais. Quando você se movimenta, quando você se envolve com alguma coisa, isso vai te ajudar também emocionalmente, no diálogo, na conversa, no contato com outras pessoas. Então, de fato, esse ambiente é muito bom. A gente é levado a nos movimentar. Amém? Hoje nós vamos falar, antes da ceia, sobre esse tema aí, superficialidade e profundidade. Eu estou lendo um livro que tem falado sobre a questão emocional, espiritualidade emocionalmente saudável. E o autor ele faz essa comparação do iceberg. Ele pega essa imagem e isso me chamou muita atenção quando ele falou que somente 10% do iceberg é que a gente visualiza. Aquela parte ali acima do nível ali do mar. Aquela parte ali ele vai dizer lá que é mais ou menos 10% do que de fato o iceberg é. Então a maior parte dele fica submergido, né? Fica embaixo d'água. E aí ele vai falar sobre esses 10% que é visível, comparando a muita vida espiritual, a muitos cristãos, né? Há muitos crentes que vivem somente nesses 10% do que é visível. E vão viver, e vão vir ao culto, vão cantar, vão participar das coisas, mas só vão estar se relacionando com Deus e com as pessoas e consigo mesmo nesses 10% que estão ali no visível. O restante é como se a pessoa ficasse intocável. Não permitisse nem que o Espírito Santo adentrasse e também que ministrações, pessoas pudessem ajudar. Então, como se a maior parte da gente ficasse escondida. E eu lembrei, eu lendo ali, eu lembrei de uma família. A gente tem tanto tempo de caminhada aí, passamos e conhecemos muitas pessoas. E eu lembrei, quando eu estava falando sobre isso, de uma família que a gente conheceu, que estava com a gente na igreja, uma família normal, duas filhas já adultas, estudando, fazendo faculdade, e o casal ali. E participavam dos cultos, participavam dos almoços, de tudo. E num momento, aquele homem, ele se mostrou de fato quem ele era. Eu lembro que aquela família desmoronou de um dia para o outro. Tudo aquilo que a gente conhecia deixou de existir. A relação daquele homem com as suas filhas acabou. A relação daquele marido com a sua esposa acabou. A relação daquele homem com a igreja, de um dia para o outro, de um domingo para o outro, acabou. Ele não tinha mais relacionamento nenhum com a igreja, com ninguém. E eu ficava olhando, é como se nós estivéssemos convivendo com uma pessoa estranha, de um dia para outro. Você está com alguém íntimo, no outro dia é um estranho que está do teu lado. E eu fiquei lendo esse livro e veio esse exemplo que eu vi. E eu pensei que talvez seja isso, seja alguém que esteja aqui, que esteja com a gente, e que, de repente, só tem 10% dele ali. Os 90% está escondido. E eu queria que nós pudéssemos pensar nessa manhã sobre isso. Até que ponto você é você? Até que ponto você se deixa tratar? Até que ponto o Evangelho alcançou as suas entranhas, os seus segredos, os seus traumas, seus medos? Até que ponto você permitiu isso? Porque a gente faz esse movimento de se fechar. E a gente vai se relacionando nessa superficialidade.
Quando o evangelho, ele não é só para uma parte de você, é para você todo. Mas a gente adora ficar na margem. A gente adora ficar nesses 10% somente. E isso é um grande risco que a gente corre. E eu queria falar muito sobre isso nessa manhã. Eu lembro também uma história para ilustrar o que a gente está falando, de uma pessoa que era funcionário público. E um dia ele me falou um pouco da sua rotina. E ele falava, olha, eu chego de manhã no meu trabalho e o único objetivo meu é ficar invisível. É permanecer invisível. Eu faço tudo o que eu puder para ninguém me atribuir nada. Por quê? Porque eu entendi que no final do mês eu vou ganhar o mesmo salário. Então, já que eu vou ganhar o mesmo salário, se eu puder me confundir no meio de todo mundo, ninguém me enxergar, e eu chegar no final do dia, eu falar assim, consegui mais um dia, eu consegui me esquivar de tudo, de todos, e eu fechei meu dia bem, porque eu fiquei aqui escondido. Também me lembrei de mim. Eu lembro que quando, na minha adolescência, minha infância e adolescência, muita timidez, muito medo, e uma parte da minha juventude, muita timidez, mas uma coisa assim, exagerada, doentia. E qual era a minha missão? Nos eventos, nos encontros, no trabalho, em qualquer coisa que eu fazia. Era, antes de sair de casa, se eu fosse fazer uma dinâmica com um grupo, eu lembro que eu trabalhava numa área em que 2 vezes no ano eu tinha que fazer uma reciclagem, por exemplo. 2 vezes por lei eu tinha que sair na minha zona de conforto, entre aspas, do meu local de trabalho e ficar um final de semana num lugar estudando, fazendo várias atividades. E eu lembro que 2 anos era algo que me doía muito, porque eu teria que ter contato com outras pessoas, eu teria que falar, eu teria que praticar primeiros socorros em alguém, eu teria que fazer ali combate a incêndio, eu teria que liderar uma equipe, talvez, no treinamento. Então, ali eu ficava em crise. Eu falei, meu Deus, eu sou tímido, eu não quero. Aí eu saía de casa pensando, esses 3 dias eu vou lutar para, no meio de 40 pessoas, eu ficar invisível. Essa era a minha missão. E aí, se tivesse uma linha ali, uma fila, indo lá para fazer uma atividade, eu ficava ali torcendo, porque 40 pessoas, você tem um limite de tempo na aula. Então, ele ia pedindo os primeiros. Então, quando formava uma fila, eu não ia de imediato. Eu deixava todo mundo ir. Aí, quando eu ficava pelos últimos. Então, quando, normalmente, ele pedia 5, 6 para fazer algo, daqui a pouco, desfaz a fila, vamos para outra coisa. E eu lá atrás, falo, me dei bem. Mais uma vez, eu consegui passar. Eu consegui passar sem que ele me pedisse alguma coisa. Algumas vezes não dava certo. Algumas vezes ele pedia para os 40 fazer uma atividade. Aí eu falava, não consegui, eu não consegui me esconder. Então, minha vida, adolescentes estão aqui, talvez você esteja se espelhando, pensando em você e comigo. Você talvez tenha vivido isso, você viva isso. Você quer ficar escondido na sua turma, que ninguém te enxergue, nos trabalhos para apresentar, você tenta ficar no meio do pessoal, para ter o nome estar no trabalho, mas que você não precisa se expor. E se você se expor, que seja minimamente. Agora tem uma coisa, quando eu conseguia viver isso, e quando eu chegava em casa, e que eu era bem sucedido, quando eu conseguia ficar invisível, quando eu conseguia ficar no canto, quando ninguém me notava, quando eu chegava em casa, eu suspirava de alívio. Eu fazia assim, ai, graças a Deus ninguém me viu, graças a Deus não me pediram nada. Mas ao mesmo tempo eu suspirava de alívio e suspirava de frustração. Porque a sensação de você não ser notado é também horrível. Então, eu me alegrava, por um lado, por ter mantido minha ideia de me esconder, mas me entristecia por outro, porque eu estava me sentindo como se não fosse ninguém. Se sentir como ninguém é horrível. Então, é exatamente sobre se esquivar de estar aqui, se esquivar de pegar uma bandeja, uma coisa simples, e conduzir para as pessoas, se esquivar de trazer um envelope de oferta e entregar para as pessoas, coisas simples que para você talvez seja a tua morte.
Coisas que a gente tenta o tempo todo evitar para ficar na superfície, para não se comprometer. Nós vivemos uma crise hoje de não comprometimento. Ninguém quer se comprometer, porque se comprometer dá trabalho. Se comprometer é difícil, não é fácil. Imagina você está aqui, você vai pregar, você vai ministrar, e tantas demandas vindo. Imagina. Não é melhor não estar aqui? Não é melhor não se preocupar com nada? Não é melhor não receber uma mensagem de uma mãe que enterrou seu filho ontem? Acabei de receber uma. Não é melhor não receber isso? Não é melhor não saber disso? Ah, não quero nem saber. É ruim você ter que lidar com a dor do outro. É ruim você estar aqui e receber a mensagem. Você tem que, daqui a pouco, acabar, eu tenho que mandar uma mensagem para essa mãe, eu tenho que ir lá na casa dela, eu tenho que orar por ela, por esses pais. Não é ruim. Então, se comprometer é difícil, porque é trabalhoso. E eu estava vendo Moisés, e na quinta-feira nós ouvimos uma ministração maravilhosa da Angélica sobre Moisés. E eu estava vendo Moisés, lá em Números 11, 10, não vamos ler não, mas Moisés se desespera. O povo murmurando, reclamando, Moisés, é como se Moisés falasse, Senhor, eu não te pedi nada disso, eu não te pedi para guiar ninguém. Agora esse povo está murmurando porque está com fome. Aí Moisés, eu prefiro morrer do que liderar esse povo. Povo duro, povo teimoso. Ou seja, gente, ficar na margem é muito mais fácil. Ficar na margem, não se envolver, não se colocar, não permitir o Espírito Santo de fato te arrebatar, como o pastor Renato pregou, aquele rio que te toma e você não tem mais domínio. Não é mais você que se domina, é o Espírito Santo que te conduz, que te chama. A despeito da tua timidez, do teu medo, do teu desejo de se esconder, você não consegue mais dizer não. Quando a Angélica estava pregando na quinta-feira, eu fiquei vendo, a gente vê o chamado de Moisés, e parece que é aquela coisa instantânea, né? Moisés viu a sarça ardendo, a sarça não se consumia. Ele ouviu uma voz, Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. Aí na nossa cabeça, tudo aquilo começou ali. Não! Tudo aquilo não começou ali. Todo o chamado de Moisés começou com a Joquebede, com a sua mãe. Quando foi ela, a sua babá, a própria mãe dele foi babá dele. Tudo o chamado de Moisés começa ali, na verdade, desde o ventre. Mas todo esse processo, ela dizendo, você não é egípcio, você é judeu. Teu Deus não é o Deus dos egípcios, teu Deus é o Deus de Israel. É o Deus único e verdadeiro. Isso tudo em Moisés está sendo processado antes daquele momento ali. Tanto que tudo começa a sair de Moisés quando ele mata o egípcio, quando ele tenta fazer justiça para as suas próprias mãos. E que aquilo começa a ser espalhado. Ele vê dois judeus brigando, ele tenta falar, ei, não briga entre vocês, irmãos. Porque o chamado de Moisés o incomoda de tal forma que ele olha os seus irmãos brigando, os judeus, e ele tenta apaziguar. E os próprios judeus olham para ele, quem disse que você é líder da gente? Eu lembro quando eu comecei a sentir o chamado, sem ninguém me falar nada, não tem nada explicado. Mas eu lembro que um dia, quem foi a primeira a me falar do meu chamado foi minha própria esposa. Não como algo assim que ela ficou, olha, não, ela olhou assim, quando ela viu meu jeito de ser, como eu estava lidando com as coisas, ela olhou, do nada ela gritou, ei, eu não quero ser esposa de pastor não, hein? Você acaba ouvindo aquilo que às vezes ninguém quer e nem você quer, mas as pessoas acabam te denunciando. Aí eu olhei, mas quem disse que eu vou ser pastor? Isso já é algo que vai aflorando. Moisés, quem disse que você é nosso líder? Por que Moisés estava tentando apaziguar aquela briga? Porque o chamado estava brotando. A sarça era só uma conclusão daquilo que já estava brotando. E tem muitas pessoas aqui que têm essa chama todo dia na sua mente, no seu coração. Esse desejo de ser muito mais do que alguém na superfície. De ser alguém atuante, de ser alguém que mergulha, de ser alguém que se envolve. Porque, eu volto a dizer, eu suspirava de alívio por estar na superfície, mas suspirava de frustração por parecer que eu não era ninguém. Porque nós não viemos para essa vida para ser ninguém.
Então, eu queria chamar você hoje para isso, nós vamos comer do corpo do Senhor, do sangue do Senhor. Nós não cremos na transubstanciação. A doutrina católica, ela crê na transubstanciação. Então, para o católico, a hóstia, de fato, é a carne de Cristo. Literalmente. Nós não cremos assim. Nós cremos num símbolo. Mas o fato de a gente não crer na transubstanciação não torna esse momento menor. Nós temos que ter parte com Ele. E ter parte com Ele não é o 10% de você. Não é a ponta do iceberg da sua vida. É você por inteiro. É o que está lá dentro, no mais profundo. Esse trauma que você não deixa ninguém mexer. A tua relação com tua mãe lá atrás. As coisas que ficaram mal resolvidas. A traição do teu marido, que está aí, te acompanha. Sabe, o que teu filho fez, o que você viveu, a tua história. Tudo isso é alvo do Evangelho de Jesus Cristo. Você pode não esquecer. Você pode nunca esquecer, você vai morrer com isso. Mas esses sintomas precisam ser tratados pelo sangue de Jesus. E chegou a hora, meu irmão, da gente permitir o Espírito Santo de adentrar as áreas mais inóspitas da nossa vida. Como diz que a palavra, ela vai além do que nós possamos imaginar. E eu queria te convidar para essa viagem comigo. Porque nós estamos vivendo momentos de superficialidade. As igrejas estão lotadas de superficialidade e de promotores de superficialidade. Abre sua Bíblia lá no Evangelho de João, por favor, capítulo 6, versículo 22. João 6, 22. Nós vamos nos ater agora somente ao texto. Se você tem dificuldade de manter a atenção, fique no texto. Nós temos tido esse problema. E uma coisa que eu vou dizer para você, você quer combater a ansiedade, quer combater a dificuldade de concentração, tudo isso, leia livro. Volte a ler livros. Se você não consegue ler um livro, você já está tomado por isso, por essa ansiedade, por esse desespero. Então, você vai ter que ir contra isso. Então, comece a exercitar a sua mente. Eu vou voltar a ler livros. Leia, marque, anote. Nós estamos sendo tomados por essa dificuldade de manter meia hora de atenção. A mente foge. Então, você vai ter que ir contra isso. Senão, você vai ficar alguém como todo mundo. Não consegue ouvir o final de uma história. Antes da história terminar, você quer dar o veredito. Tem que ter calma. João 6, 22. Jesus está no mar da Galileia. Ele tinha acabado de multiplicar pão e peixe. Esse é um texto que eu sempre volto nele, porque é o retrato do que nós falamos aqui. Ele acabou de multiplicar pão e peixe, está no mar da Galileia. Aí diz assim, no dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar percebeu que apenas um barco estivera ali. E que Jesus não havia entrado nele com seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Aqui está tendo uma confusão, porque no mar da Galileia, quando Jesus multiplicou pão e peixe, à noite, os discípulos saem com o barco. Eles saem com o barco para o outro lado do mar. Mas Jesus não acompanha os discípulos. Jesus fica orando. Somente de madrugada, ele vai andando sobre o mar. E ele se encontra com os discípulos. Então, na cabeça das pessoas, elas estavam ali buscando Jesus, vigiando Jesus, porque tinham se saciado do pão e do peixe. Então, elas estavam ali com interesse disso. Então, aí quando alguém diz, olha, eu vi os discípulos saírem, mas não vi Jesus ir com eles. Então, na cabeça deles, estava, Jesus foi ou não foi? Mas ele não está aqui. Onde ele está? Então, estamos nessa busca aí. Versículo 23. Então, alguns barcos de Tiberíades aproximaram do lugar onde o povo tinha comido o pão após o Senhor ter dado graças. Então, tinha uma memória daquele povo que Jesus tinha multiplicado pães ali. Quando a multidão percebeu que nem Jesus, nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Vamos atrás dele. Eles não estão aqui não. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe, mestre, quando chegaste aqui? Vamos parar aqui. Então, tem uma pergunta feita, estão buscando Jesus. Aí eles fazem uma pergunta a Jesus, mestre, quando chegou aqui? Nós não vimos o senhor sair de lá. Então, observe que às vezes numa pergunta tem uma intenção. E aí nós podemos, nessa pergunta que tem uma intenção, alimentar a intenção errada,
ou a gente pode trazer à tona aquela intenção errada para a intenção certa. Chamar a atenção. Nós como igreja, podemos, nas perguntas das pessoas, chamar a atenção delas para o que importa, ou podemos alimentar a intenção delas errada. Isso dá certo, isso dá dinheiro, isso dá gente. Nós estaremos com 2 cultos nessa manhã, se nós fazemos isso. Se nós promovemos e se nós não confrontamos, se nós mantemos essa pessoa nesse lugar dessa pergunta que tem uma intenção errada, isso dá muito certo. Só que nós fomos chamados para fazer o que Jesus vai fazer aqui. Alguém pergunta: ei, mestre, quando o senhor chegou aqui? Até então, na primeira multiplicação, tranquilo. Agora, mais uma, ei, calma aí. Já teve uma, já teve 2. Vamos voltar à realidade? Aí, eles perguntam: mestre, quando chegaste aqui, 26, olha Jesus trazendo a verdade. Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Fazer isso é bom? Fazer isso é bom? Não, é difícil, mas é necessário. Quando eles falam: mestre, quando o senhor chegou aqui, é os 10% falando do iceberg. Meus 10%, mestre, quando o senhor chegou aqui, minha intenção, eu quero pão, eu quero peixe, eu quero essa relação superficial contigo. Eu quero só isso. O que o senhor tem para me oferecer? Eu quero isso. Meus 10% falando. Aí Jesus vem, e traz a verdade. Vocês estão me procurando, a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, não pelo que eu sou, pela evidência de que eu sou aquele enviado de Deus. Não é por isso que vocês estão me procurando. Vocês estão me procurando porque vocês comeram pães e ficaram satisfeitos. Jesus está dizendo: eu vou trazer a real intenção de vocês para fora. Aí ele vai dizer: não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Não trabalhem por uma coisa que se perde, pela necessidade humana apenas. Não trabalhem por isso. Se deixar, nossos 10% vive só sobre isso. Não trabalhe sobre isso, mas aquela comida que permanece para a vida eterna. 28, então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que lhe enviou. É crer, é fé, é algo mais profundo, é algo mais concreto, é algo mais com raiz, é algo mais sério, é algo que exige os seus 100%. É aquela ideia de Nicodemos: Senhor, como que eu faço para herdar a vida eterna e tal? E Nicodemos fica tentando uma coisa nos 10%. Aí o Senhor fala assim: Nicodemos, é necessário nascer de novo. Para nascer de novo, não dá para trabalhar com esses 10 teu. Tem que ser os seus 100%, Nicodemos. Então é essa a ideia. 30, então lhe perguntaram: que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creamos em ti? Que farás? Eles estão doidos por sinais. Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito: ele lhes deu a comer pão do céu. Eles vão dar exemplo lá, lá teve maná. Declarou-lhe Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhe deu o pão do céu, mas é meu Pai que lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Ele começa a dizer: eu sou o verdadeiro pão. Disseram eles: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Mas esse dai-nos sempre desse pão não é um interesse por esse pão da vida. É um interesse por esse pão dos 10% da tua relação com ele. Desse pão que fica mofado, desse pão que fica envelhecido, desse pão que dá mofo. É isso, essa relação. Dai-nos desse pão. Jesus está apresentando o verdadeiro pão, mas eles estão interessados nesse pão que fica velho, que fica duro, que fica passado. Então,
Jesus lhes declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Vocês me viram, mas ainda não creem. Vocês me viram, mas a relação de vocês comigo é somente 10%. Vocês me viram, mas vocês não creem. Parei aonde? 37, todo o que o meu Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei, pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade que me enviou, daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todos os que olhar para o Filho e crer nele tenham a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. Começa a haver um problema, começa a haver uma discordância. Como que ele diz que ele é o pão que desceu do céu? Não é desse pão que a gente gente não quer pão do céu, a gente quer pão da terra. E diziam no 42, este não é Jesus? Calma aí, que parece que ele é pão do céu? Esse é Jesus, esse é filho de José. Nós não conhecemos seu pai e sua mãe. Como ele pode dizer, ele disse do céu? Eu conheço Jesus. Que loucura. Respondeu Jesus: parem de fazer-me críticas. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. A questão é espiritual, irmãos, não é humana. 45, está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus, todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Ninguém viu o Pai a não ser aquele que vem de Deus, somente ele viu ao Pai. Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Ele volta a dizer: os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Todavia aqui está o pão que desceu do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? O judeu tinha uma dieta muito severa, toda cuidadosa. Por isso que você ouve o ditado que diz: coam um mosquito e engole um camelo. Porque o judeu era tão aficionado, tinha medo de se contaminar com o que comia, que eles coavam o vinho. Tinha que coar o vinho, porque podia algum mosquito passar e eles não verem comer um mosquito. Então, coam o mosquito e engole um camelo. Tipo, são hipócritas. Ficam preocupados com o mínimo e há coisas piores acontecendo. Então, imagina eles ouvirem: vocês vão ter que comer na minha carne. Imagina na cabeça deles. Isso é canibalismo. Judeu comer carne humana, eles ficam em crise. Versículo 53, Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade. E olha aí, igreja, eu lhes digo a verdade: se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim também aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é esta palavra, quem consegue ouvi-la? Já, irmãos, momentos em que quando nós, como igreja, que temos esse cuidado com o que falamos, com o que ensinamos, quando nós temos contato com alguém que vive promovendo essa relação superficial, que vive promovendo pão e peixe, quando a gente tem contato com essas pessoas, elas já nos olham com
ironia, elas já nos olham com estranhamento, elas já nos olham com preconceito, como dissesse, você é um fracassado, sua igreja é um fracasso. Eu estou com 3 cultos, eu tenho tantas células, eu tenho a multiplicação de discípulos. Tem um pastor de uma grande igreja no Recreio dos Bandeirantes, que está dando um curso para pastores. E se você vê o anúncio do curso que ele está dando, você fica assim, que droga é essa? Que é isso? Isso é o quê? Isso é empresa? Ele fala, olha, porque eu comecei, que eu vim do interior, que não sei o quê, e agora eu tenho tantos 1000 membros. E eu ficava, aí ele parece com um extintor de incêndio na mão, eu ficava igual um bombeiro apagando incêndio. Agora não meto a mão mais em nada. Nós temos líderes de células que resolvem tudo, eu fico só administrando, e que não sei o quê. E você fazendo esse curso, você vai aprender a multiplicar, você vai aprender, a sua igreja vai crescer, a sua igreja vai dobrar de tamanho, você vai precisar fazer vários cultos, e as pessoas vão olhando, e as pessoas vão se encantando, e as pessoas vão pegar isso, vou pegar essas técnicas, eu vou pegar isso tudo, e a gente vai aplicar aqui, e a coisa vai mudar, a entrada da igreja vai melhorar, a gente não vai ficar nessa dificuldade, a gente não vai ficar nisso. A gente vai poder fazer, a gente vai poder botar um aquário na bateria, todo iluminado, né, que a gente está tentando fazer e a gente não consegue. A gente vai melhorar o som, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo, a gente vai fazer a obra das salas, porque só é fazer o curso, só é trabalhar com pão e peixe, só é ficar nessa superficialidade. Você vê que eles ficaram, dura essa palavra. Quem consegue ouvir isso? Isso é antiquado, isso saiu de moda. Aí eu fui clicar para ver o preço do curso. R$4.000 um tipo e 5.000 outro. Passar 7 dias lá com ele. Aí vai ver a igreja, vai ver o que está acontecendo lá. E o cara chega ali, o cara fica louco, porque é uma cidade, é um shopping center. A igreja é um shopping center, é uma estrutura que a gente nunca viu, nunca imaginou ter. Aí o camarada vem ali, meu Deus, que é isso? Isso tudo pode ser seu, você pode viver isso tudo que eu estou vivendo. Basta você acreditar, basta você fazer, você se empenhar, basta você ficar no pão e peixe, na superficialidade, porque as pessoas querem ouvir isso. Quem não quer ouvir isso? E eles dizem, dura esse discurso, quem consegue ouvir isso? Versículo 61, já estamos terminando. Sabendo em seu íntimo que seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse, isso os escandaliza. Os próprios discípulos de Jesus estavam chateados com Jesus. Pensando todo esse trabalho de discipular, Jesus está fazendo uma propaganda errada, contrária. Jesus está fazendo uma propaganda totalmente estranha. Nós ficamos andando o dia todo, evangelizando, discipulando, curando, trabalhando. E Jesus vem com a palavra dura, está errado. É Jesus sabendo que os discípulos estavam escandalizados. Falou, isso escandaliza vocês? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde antes estava? E de fato isso vai acontecer logo depois da sua ressurreição, que ele sobe aos céus, e os discípulos ficam olhando para ele, aquele que desceu sobe de novo, e ele vai trazer isso. Olha, minha vida, meu ministério, minha relação com vocês está muito além desses 10%. Eu sou de Deus, eu sou Deus, eu vim enviado de Deus, e eu vim para salvá-los. Vocês estão escandalizados, porque eu estou desmascarando essa relação superficial. O espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. Esses 10% não resolve. As palavras que eu lhes disser são espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio qual deles não criam, em quem o iria trair. E prosseguiu, e por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. É espiritual, não é humano. Daquela hora em diante, irmãos, olha só que interessante. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Isso não dá para dar curso sobre isso. Não vai ter gente querendo aprender uma propaganda tão esquisita como essa, de você esvaziar um lugar.
toda aquela multidão que estava ali interessada. É interessantíssimo, se você ler antes. Irmãos, eu fico olhando coisas interessantíssimas na Bíblia. Se você ler logo depois da multiplicação do pão e peixe, Douglas, se você ler, sabe o que acontece? Eles ficam tão extasiados, as multidões. Sabe o que elas disseram? Vamos fazê-lo rei. Aí eu pergunto para você, imagina, olha só como que a Bíblia é interessante. Vamos fazê-lo rei, está resolvido. A multidão quer fazer rei, Jesus rei, faz Jesus rei, Jesus não precisa morrer, não precisa passar por aquele sofrimento todo, ele é rei, está reinando. Só que é isso, é exatamente isso. Nós podemos nos tornar reis. Essa igreja pode se tornar rei, referência no Brasil inteiro. Nós podemos ser referência e começar a dar curso também. Nós podemos também aceitar esses aplausos humanos, essa superficialidade, ela te leva à condição de rei. E sabe o que Jesus faz quando as pessoas querem fazê-lo rei? Ele se sai do meio delas e ele se isola. Porque ele sabe que esse fazer rei, movido por esses 10%, é bajulação, é coisa que para, que termina. É como a igreja de São Paulo, que uma vez caiu o telhado do templo e acho que uma pessoa faleceu, outras foram hospitalizadas. O repórter veio para fazer a entrevista, que absurdo, tá tanto tempo. Aí quando ele foi perguntar aos membros da igreja, os membros, é verdade, o pastor não faz obra já há um tempão, isso está largado mesmo. E começaram a detonar a igreja, o pastor, todo mundo. Tipo assim, é uma relação de interesse, não uma relação familiar. Se esse telhado caiu, o problema é meu. Foi igual uma vez alguém ligou para ele, pastor, eu estou muito decepcionado com a igreja. Porque a igreja vendeu uma quentinha com pouquinha comida e que não sei o quê. Eu estou muito decepcionado. Eu falei, rapaz, você não tem que estar decepcionado com a igreja. Você tem que estar decepcionado com você mesmo. Porque você é igreja ou você não é igreja. O que pega para um, pega para todo mundo. Eu não posso passar aqui pegando fogo e fazer de conta que não é na minha casa. Não é interesse meu. Então eu cubro a igreja, você cobre a igreja. Não é esconder erro, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de se tem erro, eu vou pagar junto. Eu vou responder junto. Eu vou resolver junto. Mas quando a relação é superficial de interesse de pão e peixe, toda a relação é mentirosa. E quando o bicho pega, nós passamos a ser um estranho ao outro, como aquele homem da história que eu contei. O marido deixou de ser marido de um dia para o outro, deixou de ser pai de um dia para o outro, deixou de ser crente de um dia para o outro, porque é uma mentira. Eles falaram, estamos fora. Deixou de segui-los. E interessante que ele usa a palavra discípulos. Ele não fala admiradores, ele não fala seguidores, ele fala daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos, gente que estava ali a semana toda, deixou de segui-los. E é tão esquisito que alguns dizem que deveria ter 5.000 pessoas pela multiplicação, fez cálculo até mais. A primeira deu tantas pessoas, a segunda já aumentou muito. Imagina, gente, a pressão. Imagina. A gente já está lidando com essa deserção. A gente já lida com isso. Nossos cultos de quinta-feira, se você vier aqui, se você não tiver um olhar cuidadoso, você entra em crise. E alguém me disse assim, caramba, incrível, Angélica pregou para 25 pessoas como se estivesse pregando para 1.000 pessoas. Nós vamos precisar viver isso. Por isso que eu falei, como Bia falou, nossas contas têm que ser enxutas cada vez mais. Por isso que eu vivi uma crise em 2022, sei lá, porque eu queria trabalhar com alguma coisa fora para não ser pesado, porque eu já sei que a gente vai pagar preço caro. Porque, gente, você acha que eu nasci na Assembleia de Deus? Eu fui levado, enrolado no cobertor desde garoto, recém-nascido para a igreja. Eu não sei como encher essa igreja. Irmãos, um telefonema, não sei o que lá, trovão. Trovão quanto que é? 4.000, pastor. Ah, vem, vamos pagar a passagem de avião, vem. Ó, trovão na igreja. O cara fala, não sei o que lá, Salles, revela tudo, CPF. Seu CPF é 071, não sei o que.
E que você não sei o quê, que não sei o quê, não sei o quê. Rapaz, o povo adora isso. O cara está criando um império. O cara está criando um império. Império. Só com isso. Só com pão e peixe. Só com superficialidade. O povo ama isso. Eu via carro importado na rua da minha casa chegando. Homem empresário riquíssimo. Descer do carro com maior dificuldade para ir fazer algo com alguém, que eu olhava assim no dia e falei assim, gente, que loucura, como que pode? Esse cara deve ter vindo lá da Barra, meu Deus, para ouvir mentira, para ouvir baboseira. As pessoas amam isso, amam se alguém oferecer a superficialidade, as pessoas amam, elas não têm noção, mas elas sim desconfiam, mas ainda assim elas querem ser enganadas. Não importa se há um banco de dados, não importa se tem já até câmera com reconhecimento facial que te dá toda... Eu coloquei meu nome no Google, Davi Pedro Luiz Santos. Gente, encontrei muita coisa, processo. Parecia um processo do meu pai, no meu sobrenome. Um processo que meu pai moveu contra a Enel, que eu nem sabia que o advogado tinha dado entrada. Teve um repórter que chegou para uma pessoa e falou assim, uma pessoa estranha, ficaram filmando escondido, falou assim, ei, tudo bom? Aí começou a falar a vida do cara toda. Você viajou, você foi... Aí o cara ficou assim, que é isso? Polícia não. Chama polícia não. Tudo que eu estou te falando, você colocou na rede social. Então, tem pastores que estão fazendo isso. Eles têm uma equipe. E o cara fica, ai, Jesus, ai, o Senhor é muito maravilhoso, Jesus. Obrigado, eu vim de casa, Senhor. Eu vim de casa para te ouvir. O Senhor falou comigo no meio dessa multidão. Isso quando a pessoa cai em si, ela se torna enganada, ela se vê tão enganada que ela não quer mais saber de nada de Deus. Só que tem um problema, isso só se promove porque a gente alimenta. Nós estamos organizando o aniversário da igreja em julho. Fizemos contato com alguns cantores que não estão na mídia. E a gente começou a ver quem é quem. Desiste, nossa intenção não é essa. Desiste, nossa intenção não é essa. Mas também tem um prazer de elogiar gente séria. Quer ver um camarada que é cara aqui, roqueirinho e tal, da antiga, que é gente séria? Carlinhos Félix. Carlinho, pô, queria tanto, eu te amo tanto, Carlinho, eu te acompanho desde garoto. Carlinho, vem aqui na igreja. Nós somos uma igreja de São Gonçalo. Pastor, não se preocupe com nada, eu vou estar aí com vocês. Essas pessoas, só que sabe o que acontece? A gente não honra essas pessoas que são sérias. A gente honra o cara que cobra 10 mil para pregar, a gente honra essas pessoas. A igreja brasileira faz isso, sabe por quê? Porque ela já está no mercado, já virou mercado, com algumas exceções. Sabe, a gente precisa, como igreja, enxugar, e essa é a minha crise que eu estava dizendo, porque eu falei assim, eu preciso ter um recurso meu, porque eu sei que a coisa vai apertar, porque o que a gente fala não é interessante. As pessoas duram esse discurso. Meu irmão, 5.000 pessoas foram embora, desistiram, largaram Jesus. Agora tem uma coisa também. A gente fica chato. Se por uma situação na tua vida, você se mudar daqui, e você quiser congregar em algum lugar, você vai ficar chato. Nós acompanhamos o processo de Cleide. Cleide ficou numa crise terrível. Que você não vai aceitar outra coisa que não sei. Não é que a gente está perfeito, não. Nós somos cheios de problemas. Mas estou dizendo que existe algo na gente que Deus colocou, que não nos permite não aceitar. Que você continue aqui, sem que ninguém te toque. Se você não fala com tua mãe, isso tem que ser tratado. Se você tem problemas na ordem sexual, isso tem que ser tratado. Se você tem traumas, medo, eu não sei o que seja, isso tem que ser tratado, isso tem que ser exposto. Não para todo mundo, não para te vergonhar, não. Mas você tem que permitir algumas coisas, serão você e Deus, a sua relação com Ele, mas outras você vai buscar ajuda. Mas uma coisa é certa, não aceite viver lá, porque lá não é o Evangelho. É preciso a gente entender isso. Então a coisa aperta, gente. Daquela hora em diante, versículo 66. Muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12. Isso que é legal. Vocês também não querem ir?
Gente, a gente fala de Pedro. Pedro é isso. A gente fala dos discípulos. Discípulos são isso, são aquilo. A gente fala de Tomé. Tomé duvidou. Mas vou falar aqui. Talvez eu estivesse lá com 5.000. Tá? Ainda mais quem tem baixa autoestima. A gente é tão vulnerável. A gente se deixa levar tanto pela opinião dos outros. Está todo mundo indo, eu vou também. Isso aí deve estar tudo errado. Então, aqui os discípulos deram um show de lealdade. Não se deixaram levar. Ficaram tentados. Talvez alguns até. Aí Pedro, rapaz, para com isso aí, rapaz. Vocês não querem ir? Olha a relação de Jesus. É livre. Livre. E a gente quer brigar no Ivete Sangalo. Ah, Ivete! Se com os de dentro ele fala, você quer ir? A relação de Jesus é liberdade. Não é ficar vigiando. E vigiando, tem que vir, tem que não sei o quê. Não, é livre, livre. Vocês querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Você e eu vamos precisar saber e crer que em Ele é. Eu tenho que entrar aqui nas quinta-feiras, se estiver vazio, se estiver cheio, eu sei quem Ele é, eu sei para que Ele me chamou, eu preciso me esforçar mais, tenho, eu tenho que me dedicar mais, tenho, eu tenho que chamar mais, tenho, eu tenho que sair mais, tenho. Hoje um grupo vai sair para evangelizar, vai, nós temos, mas ainda assim, não vai às vezes fazer sentido para muitas pessoas. Se chegar aqui e elas não ouvirem, você é o espelho que reflete a imagem do Senhor, o set de louvor todo, você é o espelho, você é a menina dos olhos de Deus, Deus vai te exaltar, você não sei o quê, o culto para você, aí o cara sai daqui nas nuvens, rapaz, eu sou demais, eu sou o cara. Hoje à noite você vai ouvir uma coisa muito interessante, não vou dar spoiler não, senão hoje você vai ouvir uma coisa muito interessante, por que que Ele te socorre, por que que Ele te ama, é por você? Será? Você vai ver. Nós somos pecadores redimidos pela misericórdia e pela graça de Deus. Aí, já no louvor, a gente já estraga o ambiente, porque a gente fica chato. Que louvor? E, pô, só tem louvor do homem. Não é que não possa, não. Podemos, ao invés de quando, ó, o pessoal está mal, né? Ó, você é o espelho. Beleza, não vamos tirar, não. Mas o culto é adoração a Deus. O culto não é antropocêntrico, não é para o homem, é para Deus. Então, nós temos que adorar a Deus. Aí o cara, puxa, uma pessoa, pô, eu não gosto daqui, pastor, porque os louvores daqui são tudo antigos, esquisitos. Pô, tem um louvor aí tocando aí bom, gostoso. Rapaz, tem um louvor, aqueles louvores de um rapaz que até que se afastou. Rapaz, não chore, quem cuida de você não. Rapaz, a gente chora. Oh, é verdade. Levanta, tem tanta gente que te ama, Deus mandou te dizer. Rapaz, isso é bom demais. Que coisa boa. Vamos trabalhar só isso, vamos trabalhar só pra gente. Me dá, eu quero, me cura, traz pra mim, aumenta meu salário, isso, eu. Ó, lá atrás, na El Shaddai, a gente viu lá atrás já acontecer isso. Olha só, mas como não é novo. Lembra o que estava acontecendo no Shaddai de culto de semana? Era uma dificuldade. Aí o pastor Humberto fala em público porque ele sabe, ele conhece, somos amigos, ele sabe disso tudo. E ele falou, pastor, uma reunião. Olha como, gente, eu não sei o que é que tem na gente. Uma reunião. Pastor Humberto, pastor, Davi, eu não era pastor. Davi, vem cá. Irmã Maria José, vem cá. Seu Pedro, vem cá. Aí era a gente lá, líder. Aí subimos no gabinete. Aí o pastor Humberto ficava com a faca na mão, assim. Tinha mania de ficar com a faquinha. Ó, conheci um pastor aí. Está lá em Itaguaí. Cara, é um raio-x, um baiano. Cara, rapaz, o cara é usado por Deus. Revela tudo. Gente, olha só que coisa incrível, Gabriel. De cara, pastor Humberto, amém. Eu vou fazer uma campanha com ele de 7 semanas aqui na igreja. A igreja está vazia, a gente tem que trazer alguém. Aí eu falei, pastor Humberto, tudo bem. Posso falar uma coisa? Posso dar minha opinião? A gente não precisa disso. Gente, olha como é difícil. Como que não precisa disso? Na realidade, as entradas estavam baixas. A assiduidade dos membros estava baixa.
Olha como que a gente tem que lidar com coisas que a gente não sabe nem explicar. Ele, mas como que está tudo bem? Como que não precisa? Eu falei, pastor, o senhor é uma Bíblia ambulante. O senhor fez uma faculdade, que o senhor ficou 5 anos internado lá só estudando. O senhor, quando fala da palavra, a gente fica assim, impactado. A gente não precisa de ninguém de fora, não. O senhor pode pregar para a gente. Ah, mas, pastor, é isso que a gente precisa. A gente não quer que revele o CPF da gente, não. Eu sei meu CPF de cabeça. Não, meu irmão, mas não sei o quê. Minha mãe, irmão, pastor, também não concorda, meu pai. Não. Meu pai já pegou em casa já com a mão na cabeça. Quando meu pai bota a mão na cabeça, meu filho, o que está acontecendo? Gente, Márcio Caride, Márcio, a gente sofreu, a gente chorava. Gente, isso era, acho que não sei se foi no domingo, na quinta-feira, não tinha rede social, não tinha nada. Na quinta-feira, Paulinho lembra também, Renata, na quinta-feira, a igreja El Shaddai estava lotada, tinha gente estacionando o carro, até manobrista. A gente olhou assim, olha, aí eles olhavam para a gente assim, aí, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? E a gente passou uma luta. Para cortar a história, a nossa oração é, Senhor, intervém. Antes das 7 semanas, a máscara daquele homem caiu, daquele pastor que ele trouxe, veio a verdade à tona, era um charlatão, mentiroso. Ele veio lá em casa, pô, pastor Humberto, pô, Davi, desculpa aí, poxa, se for falar com sua mãe lá, fala com a mamãe lá, que a mamãe está com a raiva, pô, mãe, mas desculpa aí. Gente, então, nós vamos precisar ter olhos espirituais. Sabe que você vai precisar? Eu pedir ao Espírito Santo, eu creio que Tu és o Senhor, eu creio que Tu és o Santo de Deus, eu creio que Tu és enviado de Deus, eu creio, a despeito de tudo que eu ver, a despeito de toda a dificuldade, as entradas baixas, não importa, nós não vamos mudar nossa essência. Nós não vamos mudar uma vírgula do que a gente acredita. Eu não vou dizer que o gafanhoto vai devorar seu dinheiro se você não dizimar. Eu não vou dizer nada disso, porque isso não tem sentido para nós hoje. Eu vou dizer para você que você vai dizimar porque você entende o quanto é importante, você vai contribuir porque você entende o quanto é importante, mas não porque alguma coisa vai vir. Você vai fazer isso por amor, por gratidão, por consciência. Ah, mas isso dá certo? Não dá muito certo, não. Mas não importa, essa é a forma. Ficou só os 12. E entre os 12, ainda tinha um falso ainda no meio. Ficou 11. Você pode ficar de pé 2 minutinhos? Eu fico feliz de poder colocar para vocês o que está dentro de mim. E essa é a hora, de manhã, Santa Ceia, igreja, porque às vezes as pessoas me cobram. A gente precisa entender a dinâmica. Dentro disso aqui que eu preguei, nós podemos fazer tudo. Nós podemos fazer mais do que estamos fazendo. Nós estamos numa luta para reunir os homens, por exemplo. Vamos reunir os homens. Vamos estar juntos, lendo a palavra junto, como as mulheres conseguem se reunir. Os adolescentes estão dando um show aí de comunhão, né? Os jovens também precisam despertar para isso. Nós temos muitos pontos a melhorar, nós como igreja, tem muita gente para buscar, porque tem uma coisa que Deus tem me dito também. Se por um lado, essa superficialidade pregada, ela atrai muita gente que quer ficar sem compromisso, que quer entrar e sair e sentir aquele arrepio e não ter verdade nessa relação, por outro lado, tem gente que está saturada disso. Tem gente que quer o evangelho. Tem gente que quer a palavra de Deus genuína, que entendeu que às vezes as coisas vão dar errado aparentemente. A cura não vai chegar como a gente quer. Eu não sei se a gente conseguiu botar o vídeo, Taylor. Conseguiu? Não, né? Eu ia botar um vídeo aqui da menina, uma menina cristã, ela é recém-convertida, então não leve a sério tudo o que ela está falando, porque ela está numa situação bem delicada, mas é uma menina crente. E ela está com câncer terminal. E ela está... O sonho dela era casar, e ela casou. Então o pessoal está se reunindo, ela está ganhando muitos seguidores, porque ela não tem muito tempo de vida. Então tudo que ela faz, ela diz, talvez seja meu último momento. O pessoal achou que até que ela estava mentindo, que era armação, mas a médica veio, comprovou, de fato ela está com câncer terminal.
E eu fico olhando os comentários, pensando, não, mas meu pai, o médico falou isso e está vivo até hoje. Porque a gente fica o tempo todo sem querer aceitar. Tudo bem, amém, Deus faz milagre. Tem pessoas que de fato a medicina fica de cabelo em pé, mas vai ter momentos na nossa vida em que as coisas não vão acontecer. E se eu não te disser isso, você vai vir esperar algo que é mentiroso, que é uma utopia. Você precisa lidar com o fato de que vão ter coisas que não vão acontecer. E ainda assim, Deus é Deus. Eu falar isso é uma propaganda boa? Não. Mas é a realidade. O mesmo Paulo que curou pessoas é o mesmo Paulo que mandou Timóteo cuidar da enfermidade do estômago. E Timóteo era o filho de Paulo na fé. Olha só, o mesmo Paulo que curou muita gente falou para Timóteo: Timóteo, você tem uma enfermidade no estômago, que eu já orei e Deus não curou. Então faz o seguinte, toma um pouquinho de vinho, porque dizem que é bom um pouquinhozinho só, para poder cuidar dessa inflamação do seu estômago. Porque a gente já orou. Então, ou seja, nem tudo vai acontecer. Lá Jesus, na época dele, muitos foram curados e muitos não foram. Nós vamos lidar com isso o tempo todo, com paradoxos, alegria, tristeza, ricos para com Deus, pobres para com Deus, possuindo tudo e nada tendo. Nós vamos lidar com isso o tempo todo, e a igreja precisa estar preparada para isso. Por isso que, se você quiser viver uma relação saudável com Deus, você precisa sair dessa superficialidade, dizer: Senhor, eu quero verdadeiramente comer desse pão, eu quero verdadeiramente beber desse sangue, numa relação profunda contigo. Feche seus olhos aí. Senhor, nós oramos nessa manhã para que alguma coisa que não é nossa, mas é do teu Espírito, aconteça. O que nós podemos fazer é dizer: eu quero, Jesus, eu quero uma relação verdadeira. A religião não é o lugar que eu quero ficar. Uma relação religiosa, mentirosa, superficial, não é o lugar que eu quero permanecer. Eu quero mais. Eu quero intimidade. Eu quero mergulhar. Eu quero me entregar. Eu quero ser curado na minha alma. Eu quero ser curado de tal forma que meu comportamento mude, que a minha vida se transforme. Senhor, nós temos visto que quanto mais o Brasil se torna evangélico, ao mesmo tempo a violência permanece crescendo. Quanto mais o Brasil se torna evangélico, Pai, os escândalos continuam acontecendo. Talvez seja isso, uma relação superficial. Não há conversão, não há mudança, não há transformação. Mas nessa manhã nós te oferecemos o nosso 100%. Eu me entrego, eu me coloco, eu me lanço. Vem, Espírito Santo, me lava. Trata do meu coração, trata do meu íntimo, trata da minha mente, trata do meu jeito. Vem, Espírito Santo, me arrebata, me lava, me cura, me transforma. Espírito de Deus, eu quero viver algo profundo, algo verdadeiro. Que hoje, nessa manhã, essa Santa Ceia seja disso, de compromisso, de verdadeiramente comermos a carne do Senhor, bebermos o sangue do Senhor, declarando que nós cremos. Para onde iremos, Senhor? Eu não tenho para onde ir. Eu já entendi que não tenho para onde ir. Não importa se a multidão está indo, eu não tenho para onde ir. Eu só tenho um lugar para ir, para a tua presença. É o Senhor que eu quero na minha vida. Em nome de Jesus.